brasileiro Reinaldo Gianecchini está em Portugal para lançar o livro Gianni, Vida, Arte e Luta. Trata-se de uma obra biográfica alimentada pelas memórias de um homem que aos 38 anos foi confrontado com um cancro. Gianecchini tem hoje 40 anos. Em Portugal começou por ser conhecido como o Edu na novela Páginas da Vida. Dante, eu quero você, Dante. Eu sei que eu sou insistente, chato, mas é o amor, Dante. 1,86 m de talento e uma beleza que a ficção soube aproveitar para partir corações. Em Portugal e no Brasil, conquistou o público à primeira tentativa, estreou-se em Laços de Família, corria o ano de 2000. Vestiu a pele de um médico namorado e espectador de Camila, doente com leucemia, ignorando, no bem-estar do momento, a curta distância que separava a realidade da ficção. 11 anos depois, foi-lhe diagnosticado um cancro no sistema linfático. Será que o Edu vai gostar, mãe? Nunca imaginei que eu pudesse ter essa doença, né? Acho que nunca ninguém para pensar assim. E particularmente no meu caso, que sou um cara muito alegre, que tem não tem essa... Se a gente tem essa questão de câncer, uma coisa que a gente nada, umas mágoas, ou que tem a ver com um monte de coisa que não tem a ver com a nossa personalidade. Despido de qualquer personagem, haveria de reconquistar o público pela leveza quando se expôs e expôs a doença. Prometeu lutar e aceitou ser o rosto da luta mesmo em momentos em que o semblante surgia fragilizado, como às portas do hospital após o primeiro mês de internamento. Eu vou precisar agora ficar em momentos mais quietinho, tranquilo. Vou precisar um pouco do meu silêncio, mas eu não estou me afastando de ninguém. Quando der eu me pronuncio de novo, mas eu conto com o carinho de vocês da imprensa também, para deixar eu também poder ficar agora no meu tratamentinho. Eu não tenho palavras para agradecer todo mundo, gente. Fez 25 sessões de quimioterapia, um transplante de medula e, pelo meio, perdeu o pai, também vítima de cancro. Desafios que alteraram uma vida e quebraram preconceitos. Ao contrário do que em 2007 dizia aos microfones da SIC, acabaria por dar uma entrevista guiada pelas mãos da mulher com quem viveu 8 anos. A jornalista Marília Gabriela, 24 anos mais velha que o ator. A morte do meu pai, que é sempre um fantasma, a morte, né? Você perder alguém muito próxima. Principalmente filho perder pai. O que a gente trocou ali, no momento da despedida dele, da passagem, foi tão bonito, foi como se a vida inteira não tivesse ausência mais. Foi um resgate para mim e me deu uma calma, uma paz, um amor tão grande que... O senhor abraçou? Que eu abracei e eu vi as funções dele todas caindo, porque ele começou a ir embora e ele só começou... As funções só começaram a cair quando eu me despedi mesmo, que eu falei pode ir, que eu estou aqui para cuidar da família e eu me despedi com todo o meu amor. Voltou aos palcos há cerca de um ano, primeiro no teatro, agora também na televisão, como Nando, em Guerra dos Sexos. Conta várias participações no cinema, no teatro e vários prémios que o distinguem na televisão. Na gaveta guarda uma licenciatura em Direito que trocou primeiro pelas passarelas e depois por aquele que era um sonho de menino. Aos 40 anos, o homem que já foi considerado um dos mais sexys do Brasil está solteiro e diz que se sente mais bonito do que nunca. Um ano após o fim dos tratamentos, o ator brasileiro diz que está recuperado, que renasceu e fala da força que a doença lhe trouxe e de todo o amor que recebeu. E esta tarde esteve à conversa com a Clara de Sousa. Olá, Gianni. Olá. Bem-vindo a Portugal. Muito obrigado. Terminou agora a participação numa novela e foi a primeira que fez depois do processo de recuperação. Esse processo, além de o ter transformado enquanto homem, transformou também enquanto ator. Sentiu isso? Com certeza, mas está muito associado, eu acho, o crescimento, o entendimento como ser humano, como crescimento profissional, né? Essa profissão de ator tem muito a ver com a investigação do ser humano, né? Não tem como se dissociar. Então, toda vez que você vive intensamente, que você adquire conhecimentos para a sua vida, você leva para o personagem, para o conhecimento da sua profissão, né? Realmente interfere, principalmente no teatro também que eu estou fazendo. Eu voltei a fazer um personagem que é muito complexo,
com outro entendimento impressionante. Assim. Foi 13 anos desde que se estreou nas novelas. Exatamente. Se não estou em erro. Ainda hoje sente que continua a ter que matar um leão por dia? Sim, essa profissão é uma profissão que é difícil nesse sentido, né? De muita exposição. A gente está lá se expondo para as pessoas gostarem ou não. Então, realmente a gente tem que mostrar serviço lá todo dia, né? Conquistar as pessoas a unha, né? Mas sente que veio o melhor ator de todo este processo, diz que veio enriquecido. Claro que sim, eu acho que a experiência é tudo, né? O tempo que você se dedica e vai praticando em qualquer profissão é fundamental. Os anos, a experiência, com tudo certeza, isso. É. Gianni, faz amanhã, precisamente, no dia 28 de maio, 2 anos que se sentiu mal pela primeira vez no tal jantar com as fãs. Diria que estes 2 anos foram os mais longos da sua vida ou não? Foram muito intensos esses anos, né? Então, realmente, parece que eu vivi 20 anos nesses 2 anos. Então, nesse ponto, sim, de intensidade. Mas, não sei, porque foi muito leve também. Ao contrário do que todo mundo imagina, que foram anos pesados, difíceis, tristes. Eu não considero nada disso. Nenhum desses adjetivos eu considero para essa fase da minha vida. Foi uma fase leve, de muita luz, de muito entendimento, de muito amor, de muita troca. Então, essa leveza também dá a sensação de que passou assim... Ou seja, leve é a palavra. Se fosse um cheiro ou um sabor, o que é que seriam estes 2 anos? Cheiro do mato, assim, da terra, porque me remete às minhas origens, assim. Eu acho que eu voltei a ser criança de alguma forma, assim. Eu tive um renascimento literal, né, assim. A minha medula é nova, é como se fosse um bebê. Eu tive que tomar até as vacinas, tudo de novo. E emocionalmente também, foi um renascimento, assim, muito interessante, assim, como se fosse um outro olhar sobre as pessoas, sobre a vida, um olhar mais atento, como se eu estivesse vendo tudo de novo, como um olho de uma criança, assim. Isso consegue ser muito intenso, de facto. Muito intenso. Então, me remete muito, só para falar desse cheiro, me remete então à minha criança. E a minha criança remete muito ao cheiro da terra, porque eu nasci no interior do Brasil, com o pé no chão, descalço, na roça, na fazenda. Então, o cheiro do mato é talvez um simbólico para mim. É o regresso às origens, como dizem os ingleses, um back to basics. E se fosse uma música de Caetano, de Chico Buarque ou de Ana Carolina, estes 2 anos teriam que sonoridade? Uau, tanta coisa, né? Você está falando de pessoas que fizeram músicas que foram muito marcantes e cheias de significado. Eu não sei, eu sou muito difícil para mim lembrar das coisas, assim, mas ao mesmo tempo você falou, me veio uma música que eu acho muito bonita, assim, do Chico, que eu nem lembro o nome, mas que fala: depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no reino da delicadeza. Eu sei que a música, de resto, tem um papel muito importante na sua vida. Não só cantou você com a Marília Gabriela, cantou para o seu pai na hora em que ele fez a passagem. Porquê é que cantou? Foi uma forma muito espontânea de eu me expressar ali na morte do meu pai. Foi uma forma de celebrar a vida na hora da morte dele, celebrar o amor, o entrosamento da gente, o nosso resgate de união, de parceria. Foi uma coisa muito espontânea, assim, que eu nunca imaginei que a morte ia me causar tanta tranquilidade e tanta paz de espírito. Me deu vontade de cantar, além de falar tudo que eu queria falar para meu pai. Eu comecei a cantar. E eu comecei a ver que ele estava indo embora pelo monitor, começou a apitar. De vez eu ficar alarmado, dentro de mim foi dando uma calma. E simplesmente me deu vontade de cantar, assim, ele morrendo nos meus braços. Eu lembro que eu cantei umas músicas que eu estava ouvindo muito, que falavam do Roberto Carlos, que eu adoro. E ele tem umas músicas que falam muito do contato com o maior, né, que ele chama de Jesus, de Nossa Senhora. Ele é muito católico. Mas para mim é um contato com uma força maior, assim. E eu comecei a cantar as músicas dele. Gianni, foi de facto, como temos ouvido da sua parte, um período muito complicado, a morte do pai, a mãe que estava lá para tudo, como só as mães conseguem estar. Foi ela que também o aconselhou a fazer o tratamento espiritual. Que tipo de tratamento é esse? Olha,
Essa parte espiritual, eu fiquei muito ligado, porque o meu tratamento envolvia muito, assim, trabalhar a minha mente. Eu comecei a fazer terapia para tentar organizar tudo e realmente passar a minha vida limpo. A parte do tratamento físico, que eu também quis ter parte nisso, né? Eu queria me alimentar direito, eu queria fazer exercício, eu queria buscar minha força vital para contribuir naquele tratamento. E essa parte espiritual também, eu queria entender, porque quando você está com a morte de frente, você naturalmente se liga no sentido da vida, no que pode existir após, né? Eu não sabia se eu ia morrer ou não, embora eu tinha certeza que não, mas não tem como você não estar em contato com a sua espiritualidade, né? E aí começaram a surgir pessoas de todas as religiões. O Brasil tem um sincretismo enorme e eu adorava ouvir o que elas tinham a dizer e, de uma certa forma, tudo se traduzia em amor que eu estava recebendo. Então, foi muito importante, assim. Gianni, e as conversas com Deus? Sempre, assim. A conversa com Deus, para mim, é uma coisa diária e é uma coisa... A minha oração é a minha conversa com Deus. Quando eu levanto todo dia de manhã e estabeleço para mim que eu quero viver aquele dia com prazer e com verdade, com amor, com generosidade, isso é uma conversa com Deus. Nunca ficou zangado com Ele? Nunca. Não, eu aceito tudo que a vida me oferece, né? E eu consigo ver uma beleza e uma grandiosidade em tudo, até nos obstáculos. Sim, e aquela sua voz interior, que aparece também em momentos mais difíceis, tem continuado a falar consigo? Sempre. Que eu sou muito voltado. Ela diz que é isso, que a gente vai vivendo o caminho e na hora certa a gente vai sabendo lidar com as situações, sabendo abrir as portas que têm que ser abertas, fechar aquelas que não precisam, né? E a gente erra muito também, porque faz parte. Acho que errar e acertar é viver. Ela diz que vai ficar bom? Diz. Totalmente curado? Na verdade, eu sempre me senti totalmente curado. Desde que eu tive a notícia, eu já sabia que eu ia ser curado. E os médicos, o que é que lhe dizem neste momento? Afinal, é um processo muito recente. Passou apenas um ano. Teoricamente, eu estou absolutamente curado. Eu não tenho mais nenhum tratamento para fazer, nem remédio para tomar. Eu tive que tomar muito cuidado no primeiro ano por causa da minha imunidade, que é realmente como se fosse um bebê, que está muito mais propenso a pegar viroses, bactérias. E passado esse ano, eu me sinto absolutamente muito forte para tudo, mas assim, são 5 anos que você precisa de acompanhamento ainda, fazendo exames periódicos, né? Você convive com esse fantasma por um bom tempo, né? Mas os médicos garantem que está tudo a correr? Garantem sim. Assim, garantem até... enfim, ao limite das suas possibilidades de conseguir garantir alguma coisa. A dado momento no livro, o Gianni diz que se viu no verdadeiro lugar de todo o mortal, na sua condição mais pura, que é a solidão, e que se sentiu forte nesse local. Como é que descreveria rapidamente essa força que sentiu naquele momento? É engraçado, porque a morte te coloca muito frente à sua solidão, porque é só você. Você pode estar rodeado de gente que te ama, mas aquele caminho é só seu, é o seu entendimento com aquilo que você vai passar. E à medida que você vai caminhando para isso, para essa solidão, dentro dessa solidão, é muito importante, porque você realmente enxerga a sua força. Foi muito espontâneo, assim, em mim, ela aparecer, assim, de uma forma... É um instinto de sobrevivência, de você se apegar às coisas que interessam realmente, o sentido de estar vivo, né? Para mim, na verdade, passou a ser mais importante por que viver, mais do que quanto tempo viver, Sim. né? E aí, essa força veio meio que muito espontânea, não foi racional, não foi programada, nada. Gianni, este livro revela uma coisa que poucas pessoas sabiam, que o Gianni teve uma paragem cardiorrespiratória na mesa de operações, quando era para colocar o catéter, furou a veia cava. Quando acordou, foi informado desse facto. Isso também o fez sentir-se mais forte? Sim, de alguma forma, tudo contribuía para eu falar, olha só que loucura que está acontecendo, eu estou aceitando tudo que está acontecendo e está me fazendo, de vez me desequilibrar, está me deixando mais forte. Cada obstáculo me deixava mais forte. De vez me abalar, me punha em contato com a minha força, com a minha fé, com a minha espiritualidade, com o meu contato com uma força maior, assim. Uhum. Lembra certamente daquele dia em que saiu do hospital sírio-albanês e que estava instalada a confusão. O verdadeiro caos, a histeria, os gritos...
o Gianni estava com uma voz muito fraca. Mas eu conto com o carinho de vocês da imprensa também, para deixar eu também poder ficar agora no meu tratamentinho. Eu não tenho palavras para agradecer todo mundo, gente. Mesmo assim, preferiu sair pela porta da frente. Porquê? Porque eu senti necessidade de alguma forma retribuir tudo aquilo que eu estava recebendo. Tinha tanta manifestação de amor, de carinho, de preocupação comigo. Eu senti que de alguma forma eu devia manifestar uma palavra com as pessoas, sabe? Não lhe apeteceu desistir de falar naquele momento em que nem se conseguia ouvir a si próprio? Eu cheguei a cogitar de não falar. Mas não sei, foi mais forte, assim, quando eu vi eu já estava indo para a porta, assim, eu falei, não, eu quero falar, eu quero olhar para as pessoas e falar, ó, é isso, aconteceu isso comigo, eu tô aqui, tô forte para lutar e obrigado pelo carinho, porque eu senti uma corrente muito forte, foi muito, muito intenso tudo que aconteceu comigo. Assim, a sua vida estava transformada também numa novela? Mas eu tinha muita preocupação de que aquilo não fosse realmente um circo, de que eu tivesse um pouco mínimo de privacidade dentro daquilo, mas ao mesmo tempo eu queria contar demais com aquele amor todo que me era oferecido. Né? E mais do que ter rapado o cabelo, de que forma é que lidou com as transformações no seu corpo? É que houve a dada altura em que estava irreconhecível em relação ao Gianni anterior. Como é que lidou com essas transformações no seu corpo? Muito tranquilamente. Eu não tive o menor problema com nenhuma questão visual ou de vaidade. Esse meu tratamento foi uma pausa que eu fiz na minha vida para me cuidar em amplo aspecto. E aí a vaidade estava totalmente fora disso. Qualquer questão, assim, eu não tinha a menor preocupação com nada, assim, era o tempo para não se preocupar com aquilo. No hospital cruzou-se com o ex-presidente Lula da Silva, vimos algumas fotografias. Por que é que falaram naquela meia hora, se é possível saber? Olha, a gente trocou um pouco da experiência em comum e trocou muito do carinho, assim, ele é uma pessoa muito carismática, impressionante, assim, como ele é... Como ele não só me visitou vários outros quartos, assim. Eu gostei muito. Foi uma troca, foi rápido, na verdade, mas uma troca. Eu acho que todo mundo que está passando pelo mesmo processo sente uma necessidade de trocar de alguma forma. Eu fiz isso muito também com as crianças. Essa troca levou também a participar na campanha do cancro da mama, Sim. A estar com as crianças, a participar, por exemplo, naquele videoclipe do Filipe Valerinho, Volta a Lutar. Nunca pensou deixar de lutar? Nunca pensei. Isso nunca pensou. Houve alguma coisa que ficou por contar neste livro? Houve algum limite que tivesse sido imposto? Não, nunca. Esse livro foi um processo até terapêutico para mim, assim, repassar minha vida. E como eu confio muito nesse autor, e eu aceitei fazer esse livro muito porque ele me ofereceu, se fosse talvez outra pessoa não tivesse aceito, eu estive muito confortável em abrir a minha vida, e eu sabia que tudo que ia ser exposto ia ser de uma forma elegante. Jornalista. Por esse jornalista, né? Como é que o público está a aceitar o livro? Olha, no Brasil tem esse projeto resultou lindamente, assim, com muito sucesso e mais que tudo, assim, com muita comunicação. É um livro que as pessoas chegam nas pessoas, as pessoas gostam demais porque se identificam ou porque de alguma forma eu acho que mostra muito a beleza do processo de um ser humano. E não estamos falando da doença. O Guilherme retrata muito lindamente todas as viradas da minha vida. E podia ser na vida de qualquer um. E não me pinta como um super-herói, isso é que é legal. Também mostra os defeitos, as inseguranças, né, os erros também. O Gianni, em todo, por assim dizer. Já voltou ao mar? Já, foi uma das primeiras coisas. E essa energia do regresso ao mar estava igual? Eu tenho uma relação muito louca com o mar. Eu sempre gostei, fui muito fascinado e acho muito renovadora a água do mar, assim. Então, tinha tudo a ver com esse momento também de renascer, né? Então, até hoje eu busco nas minhas folgas assim, entrar no mar. Gianni, estamos a terminar. Chegado aqui, como é a vida aos 40? É ótima. Eu acho que é uma fase muito legal porque você está definitivamente com uma cabeça muito mais tranquila, você já deixou para trás um monte de ansiedade, coisas que não precisam, e você ainda é muito jovem para encarar as coisas que estão pela frente, com vigor. Eu me sinto muito mais bonito, muito mais... enfim, muito mais preparado para lidar com todas as questões da vida, então é uma fase deliciosa. Muito mais confiante. Com certeza. Gianni, muito obrigada. Obrigado a você. Muito prazer, viu? Obrigada. É nóis. Grande reportagem